Se você sente que está entregando tudo na carreira, trabalhando bastante, mas mesmo assim está estagnado, pode ser uma questão de estrutura e não de esforço. Olá novamente, eu sou Laís Araújo, sócia e head da Portfel Consultoria, e hoje falaremos sobre os 3 principais erros que podem estar travando a sua carreira de consultor financeiro. O erro número 1 é focar muito no produto e menos ou quase nada em solução. Precisamos lembrar que quando o cliente nos procura, ele quer resolver uma dor. E muitas vezes ele não entende de investimentos. E ok que a gente faça esse trabalho de educador financeiro. Eu gosto muito de ensinar e gosto ainda mais quando o cliente quer aprender. Porém, o cliente não quer que você abra com ele lâmina de fundo ou que você entre em detalhe de qual tipo de ativo que tem dentro de uma estrutura própria. No fim, ele quer entender se aquele objetivo que ele te contou na primeira reunião será atingido, em qual prazo e o que ele precisa fazer para que vocês cheguem lá juntos. Você fala sobre um fundo de crédito privado, explica quais são os papéis que tem ali dentro e o cliente ele só quer comprar um imóvel daqui a 2 anos. Ou seja, o objetivo dele não conversa com o que você está explicando. Ou você comenta o que é uma estrutura offshore, o que é uma holding, e o cliente nem tem reserva de emergência. Isso é muito comum na prática do consultor financeiro. E aqui eu chamo a atenção para esse erro número 1. Tomar cuidado ao falar de produto, entrar em detalhe, antes de explicar para o cliente como que vocês irão juntos sanar aquela dor que fez ele te procurar. Por exemplo, aqui na consultoria nós trocaríamos essa venda de produto e distribuição por uma conversa muito bem pautada. Então a primeira pergunta que você precisa fazer para o seu cliente é: qual é o seu objetivo ao investir? Testar todos os modelos ali de perguntas, de risco, e entender como esse cliente se sentiu em momentos como pandemia, ou Joesley Day, enfim, não sei quanto tempo ele está no mercado. Mas trabalhar alguns fatos que podem mostrar se o cliente realmente é agressivo, se ele é moderado, conservador, para que você possa montar um plano de ação e aí sim desenhar uma carteira com produtos. Aqui na Portfel, o plano de ação é desenhado a partir de todas essas perguntas qualitativas e não de produtos de prateleira. Isso sim é um atendimento de consultoria. Além disso, vale citar que nenhuma carteira é igual aqui dentro. As carteiras são personalizadas. É claro que um cliente vai ter produto igual ao outro, ou até produtos iguais a outros clientes, mas a quantidade, ou seja, o percentual em cada um, se tem mais produto no exterior ou menos, qual o tipo de risco, qual que é o duration, ou seja, qual que é o prazo de cada produto, é totalmente diferente. Isso significa que um trabalho personalizado é feito pelos nossos consultores. Erro número 2 é não ter um processo comercial bem definido. Toda profissão, você precisa inserir organização, mas como consultor financeiro, você precisa ser extremamente organizado. Montar a sua semana, o seu dia, a sua agenda, delimitar horários para cada tipo de atividade, ou seja, reuniões, atividade operacional, atividade de montagem de carteira. Se você passa 5, 6, 7 horas em reunião em um dia, você não vai ter tempo de focar na qualidade do atendimento ao seu cliente. E para isso, você precisa de organização. Um outro ponto é que sabemos que boa parte do nosso crescimento nessa carreira é através de indicações. Então, o cliente que já está ali na sua base, que você já faz um trabalho de longo prazo, te indica, ou até você proativamente pede essa indicação, e para que você possa pedir essa indicação, o seu trabalho tem que ser bem feito. Então, se você não tem organização, você não sabe quando você pediu indicação pela última vez, se você trabalhou aquela indicação, se você agradeceu ao seu cliente, trouxe para ele uma perspectiva de como foi esse atendimento, ou seja, um feedback posterior. Tudo isso é muito importante para que você possa continuar crescendo de maneira sustentável. Um outro exemplo é ter metas, objetivos que vão te ajudar a crescer na carreira. Então, exemplo, se você capta 20% da quantidade de reuniões que você faz de prospecção, isso significa que a cada 100 clientes que você fala, você fecha com 20. Então, estamos falando de uma taxa de conversão aproximada de 20%. Você precisa entender se esse número que você já vem desenvolvendo conversa com as reuniões que você tem feito.
Então, se você quer adquirir 20 novos clientes no mês ou em 2 meses e a sua taxa de conversão é 20%, você precisa falar com, no mínimo, 100 clientes. Além disso, utilizar de ferramentas como CRM, um bom CRM, agenda, calendário, tudo isso traz uma previsibilidade para o seu dia e para a sua semana. E você precisa ser comprometido com aquilo que você desenhou. Deu o horário de você fazer algum tipo de atividade qualitativa, é parar o que você está fazendo. Caso contrário, você não vai conseguir entregar o que você desenhou lá no início da semana. Além disso, quem não tem previsibilidade vive um estresse, porque pensa bem, em um mês você tem uma captação muito legal, no outro mês você tem agenda vazia, você não coloca tarefas para esses clientes ou leads, prospects. Todos eles precisam ter uma tarefa futura, para que você possa saber quando que é a próxima reunião de alinhamento, quando que é o próximo follow-up, se tem algum objetivo específico que você precisa chamar aquele cliente para conversar. Tudo isso o CRM te ajuda, mas você também precisa utilizar essas ferramentas a seu favor. E por fim, inserir critérios de qualificação antes da reunião. O que isso significa na prática? É muito comum que os consultores tenham nichos. Então, eu atendo médicos, eu atendo empresários, ou eu atendo patrimônios acima de 500 mil. Isso acontece porque com o crescimento da carreira, é realmente preciso nichar e focar naquilo que você quer construir. E se você não insere esses pontos qualitativos antes da reunião, você corre o sério risco de fazer reuniões e descobrir lá, depois de 30 minutos, que aquele cliente não tem nada a ver com o seu modelo de atendimento. Uma alternativa é enviar um formulário breve para que o seu lead, ou seja, o prospect, possa preencher antes da sua reunião e assim você já vai previamente descobrir se aquele cliente cumpre os requisitos que você delimitou ou se você já vai inserir um outro consultor para fazer o atendimento naquela reunião. E assim, ambos lados ganham tempo. E o terceiro erro é ignorar o próprio desenvolvimento. Não é porque você tem a certificação que precisa e que você já tem a formação que precisa que você vai se acomodar. Na verdade, nenhuma carreira o profissional deve se acomodar. E aqui na consultoria não é diferente. O que eu mais vejo são consultores chegando e não olhando para a própria carreira. Às vezes você se preocupa muito com o seu cliente e tá tudo bem, mas você também precisa se preocupar com o seu desenvolvimento. Ler livros que sejam mais compatíveis com o que você busca, fazer outras certificações, se for o caso, estudar assuntos técnicos também, se fizer sentido para aquilo que você está atendendo, e não parar de estudar nunca. E esse erro, costumo dizer que ele é o mais silencioso, porque você não percebe que ele é um erro até que você fique para trás. Ou seja, o mercado muda, os clientes mudam e você continua com o mesmo discurso, com a mesma análise e não dá. Isso precisa também de ter uma evolução da sua parte. E quais são os sinais claros de que isso está acontecendo? Quando você não consegue responder alguma objeção de forma estratégica, ou quando o seu cliente traz algum tipo de produto ou de solução e você nem sabe do que se trata, quando o seu cliente tem uma dor de algo recente e você ainda não entendeu que o mercado foi para esse lado, todos esses sinais podem ser sintomas de que você precisa se desenvolver. E é por isso que o desenvolvimento técnico e comercial, ele não é bônus. Ele é o que sustenta a sua carreira aqui dentro. Aqui na Portfel nós levamos isso muito a sério. São mais de 100 horas de treinamento, calls semanais, diários, mais de 5 horas ao vivo que vocês podem participar na semana, conteúdos gravados, eventos, que só não cresce quem não quer. Em resumo, você não é um vendedor de produto, mas sim um solucionador de problemas e você precisa continuar evoluindo para que o seu cliente continue com você e vocês cresçam juntos. E se fez sentido para você fazer parte da nossa trajetória e construir uma carreira sólida, tem um link aqui embaixo, você pode preencher, conversar com alguém do nosso time e entender como que é o modelo de consultor Portfel. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, dê o seu like, comente, compartilhe, siga o nosso canal e eu deixo aqui outros 2 vídeos para que você possa seguir assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.